Oi, gente. Bom dia, boa noite, que eu tô gravando agora de noite. Bem, primeiro, falar que eu tô morrendo de saudade de vocês. Tô falando de novo, gente. Foi só questão, hein? Tô brincando. Queria pedir desculpa pra Bia e pra Pri pela minha displicência, me perdoem por não ter visto o vídeo da Bia até o final e não saber que era eu, que era pra fazer o devocional de hoje, né? Ontem, hoje, e a Bia, e acabou que a Pri teve que fazer porque eu fui displicente, me perdoem, tá? Prometo que não vou fazer mais. Que tá uma loucura, gente, assim. Eu não tenho hábito muito de falar, né? Daqui de casa isso. Sou muito eu. Não reclamo, eu não falo muito do que acontece comigo, mas a minha vida, ela já, no normal, ela já não é normal. Numa quarentena, o negócio, o bagulho fica doido. Tem que administrar aqui. Nós somos 4, né? Eu tenho que administrar os 3. Os 3 querem atenção minha o tempo inteiro e eu ainda tenho que administrar o convívio da minha mãe com o meu marido, que vai ser bom em nome de Jesus pela fé, mas ainda é o caso de muita oração. Então, se isso num tempo normal é complicado, vocês tentem imaginar numa quarentena, todo mundo preso dentro de casa. Ai, mas Deus sabe de todas as coisas, e uma das coisas que a palavra tem nos ensinado é que esse tempo que a gente está em casa foi propício, está sendo bom, a gente está aprendendo muita coisa, e o principal é exercitar a nossa fé, né? Estamos exercitando bastante a nossa fé, e isso é o mais importante. Então, desculpa por não ter feito o devocional de hoje, perdão vocês duas, tá bom? Mas vamos lá. Gente, eu e esse homúnculo aqui, cara, essa espinha tá horrível. Mas esqueçam a espinha, que eu nem precisava ter falado, mas falei. Vamos para Paulo. Bom, Atos 25, né? De lá para cá é contando essa história de Paulo e da ida dele para Roma. Em Atos 26, que deveria ser o que eu teria dito, mas a Pri deu o devocional perfeito, foi tudo certo, em nome de Jesus, Deus sabe de todas as coisas. Foi um erro meu, mas que nos abençoou de alguma forma devido à palavra da Priscila. E Paulo, ele pede para ir para César, né? Ele apela para César, ele apela para César, ele apela para César em Atos 25, né? E o que acontece? Eu só vou falar desse finalzinho, esse pedacinho do Atos 26, só para a gente entender a minha linha de raciocínio. Agripa, ele no final, né, do capítulo 26, ele fala assim: poxa, que pena, né? Paulo apelou para César. Se ele não tivesse apelado para César, soltava ele agora. Não tem por que esse homem tá preso. Mas o que ele não sabia, que claro, ele não tinha, né, não era cristão, não conhecia a palavra de Deus, é que aquilo era necessário, era da vontade de Deus que aquilo acontecesse, que Paulo apelasse para César. Desde o início, isso faz parte do ministério de Paulo, que é pregar para os gentios. Então ele tinha que chegar lá em Roma de qualquer jeito. Foi acorrentado, mas Deus foi com ele todo esse período, todo esse trajeto. Deus foi com Paulo, em momento nenhum desamparou Paulo. E é uma das coisas que a gente tem que nos apegar, é que nesse trajeto que nós estamos vivendo hoje, Deus não vai nos desamparar. Em momento nenhum. Até naqueles momentos que a gente, tipo, não tem porquê, ele não vai nos desamparar em momento nenhum, não vai ser agora. E aí eles, né,
a Agripa não pode fazer nada, até porque é igual quando Jesus ia ser crucificado, que Pilatos falou para ele, eu tentei, né? Ele, cara, você não tentou nada, porque quem é você, né? Quem é você? Não, aí não é nada, é a vontade do meu Pai que vai prevalecer. Então a mesma coisa acontece com Paulo aqui. É a vontade de Deus que ele passe por isso aqui, que ele vá para Roma nesse caminho, porque ele tinha que parar naquela ilha lá depois do naufrágio, para poder lembrar da palavra da apóstola, sacudir a cobra e falar: que é isso aqui? Isso não é nada. Entendeu? Então, e fora o que ele vive dentro do barco, né? Que é muito importante. Então, beleza, eles zarpam para Roma. Quando eles zarpam para Roma, eles já estão, eles já pegam desde o início da viagem ventos contrários para aquele barco. É uma viagem conturbada desde o início. E aí eles param no meio do caminho, e Paulo fala para eles assim: olha, gente, não vamos partir, vamos ficar aqui e esperar um tempo, porque o mar não tá legal, vocês viram, e isso vai trazer malefício para vocês mesmos. E aí o centurião decide não ouvir Paulo e ouvir lá o mestre da embarcação, né? Falando, não, vai dar pra gente ir, vamos lá, dá pra gente ir sim, vamos, porque dá. E o Paulo falou, não, gente, não dá. Mas ele tinha um homem de Deus na frente dele e ele preferiu ouvir outra pessoa e não ouviu Paulo. E acaba que isso tem resultado depois, né? É uma das coisas que a gente também tem que prestar bastante atenção. A gente está vivendo tempos muito conturbados. Então a gente não pode ouvir as coisas e a gente tem que filtrar bem, gente. Cara, a gente tem que falar muito com Deus para Ele não deixar que nada, o Espírito Santo não deixe que nada venha de nossos olhos, que a gente não seja levado por coisas que parecem boas, parece que vai dar certo, mas o final não é bom. Então, uma das coisas que esse capítulo de Atos falou comigo foi isso. A gente tem que olhar bem, pedir muito, muito, muito o Espírito Santo para nos orientar, sabe? Eu já falei uma vez, naquele vídeo anterior, teus olhos de Jesus, sabe? Olhar com os olhos de Jesus pra gente poder, discernimento, né? Um dos dons do Espírito Santo, ter discernimento para saber direitinho se aquela palavra é boa, se aquela palavra é de Deus, se aquele caminho que estão mostrando é o caminho que a gente tem que seguir mesmo. Meu Deus, 8 minutos. Mas eu senti no meu coração, era necessário falar isso também. E aí eles eles não chutam Paulo, eles seguem viagem, e no meio do caminho o negócio piora. Um negócio degringola de um jeito que pega mais tempestade, o negócio fica doido. E aí eles começam a pensar, caraca, vamos morrer, né? Só que vem a palavra, e Paulo, homem de Deus, tá lá também para isso, né? Para glorificar o nome de Deus no final. Então ele chega e eu converso com ele, gente, ó, fica calmo. Aí eu vou ler para vocês o versículo aqui que eu anotei, é o 23, e 24 e 25. Paulo fala para eles assim: esta noite esteve comigo o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, e me disse: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e veja que Deus te concedeu todos os que navegam contigo. Portanto, ó homens, tende bom ânimo, porque confio em Deus que acontecerá exatamente como foi dito. Contudo, temos de encalhar em certa ilha. Então, Paulo fala para eles, não se desesperem. Ninguém vai perecer, ninguém vai morrer. Deus falou que eu vou chegar lá em César, então vocês estão com sorte que estão comigo. Então vai todo mundo chegar lá. Não se preocupem, Deus falou que eu tô aqui e vocês estão junto comigo, estão nas minhas mãos e vocês não vão perecer.
Vamos permanecer, que Deus vai dar uma solução, e só é necessário que a gente dê uma paradinha antes, vamos ter que encalhar numa ilha, mas não se desesperem. E aí eles voltam. A vida deles, já dias sem ver sol, dias naquela tempestade, aí o pessoal decide que vai abandonar o barco. E aí Paulo vê aquilo e fala, gente, não abandona o barco. Se vocês abandonarem o barco, não vou poder fazer nada por vocês, não. Vocês têm que ficar aqui. Para vocês saírem dessa vivos, vocês têm que permanecer aqui comigo. Aí eles se demovem da ideia e ficam no barco, jogam até aquele barco extra fora, que tá aqui o nome na Bíblia, né? Jogam o barco fora e vai dar bom, vamos permanecer no barco. Eles começam a ouvir Paulo, né? E no final a gente vê que quando eles encalham, o barco se parte, e aí os soldados falam assim, vamos matar todos os prisioneiros para eles não fugirem. E aí o centurião, já preservando pela vida de Paulo, porque ele já começou a dar ouvidos a Paulo, ele fala, não vamos matar ninguém, não. Aí isso já está lá no final, né? Que é o versículo 43 e 44. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os deste intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e os demais que se salvassem, alguns em tábuas e outros em vários objetos procedentes do navio. Assim aconteceu, e todos nós chegamos à terra firme, sãos e salvos. Então, todo mundo sobreviveu, todo mundo ouviu Paulo, ouviu a palavra de Paulo, que era a palavra de Deus, a palavra verdadeira, viva, eficaz, e todos chegaram vivos. Mas antes de eu chegar nesse final, eu pulei uma coisa muito importante aqui, que Paulo, ele anima os homens e fala para os homens, gente, vocês estão muito tempo sem comer, vocês vão precisar de força para quando a gente descer desse barco. E aí ele anima eles a se alimentarem, ele pega o pão, abençoa a hora e eles se alimentam, se fartam e voltam a ter ânimo. Essa parte aqui ela é muito importante porque a gente está aqui dentro desse barco, são nossas casas, essa quarentena, e o negócio tá do lado de fora, o bicho tá pegando solto. A gente tem a pandemia, tem crise política, tem crise econômica, o negócio tá sacudindo. E aí, o que Paulo fala para eles? Cara, se alimenta, fica firme, vocês precisam ter saúde, vocês precisam ter força para quando saírem desse barco. Então, a nossa alimenta aqui, ó. Comer inteirinho, enquanto a gente está aqui dentro, enquanto a gente está dentro desse barco, depois também é óbvio, mas esse é um momento que Deus está tirando pra gente para isso. Cara, se alimenta. A palavra de Deus é o nosso alimento, ela que nos dá vida, né? E é o nosso alimento. Não é, nosso alimento é pão, comida, arroz, feijão, mas para o nosso espírito, para o que a gente está vivendo hoje, o nosso alimento está aqui, a palavra de Deus. Vamos aproveitar esse tempo e comer, e vamos sair dessa quarentena, assim, tinindo, igual a Cláudia, sabendo tudo. Mas, assim, firmes, fortes no nosso propósito, firmes no nosso propósito, tendo uma comunhão com Deus muito maior, uma intimidade com Deus, assim, bem maior. Essa quarentena vai servir para isso, com certeza está servindo para isso, e todo mundo tem falado isso, né? Mas a gente reforça porque a gente vai sair dessa quarentena, tá aqui. Paulo chegou, gente. Paulo chegou lá em Roma, ele deu uma parada lá, deu uma encalhada na ilha, mas ele chegou. E eles passaram por aquela turbulência, desceram do barco, todos vivos. O barco se foi, mas estava todo mundo vivo, são e salvos e saudáveis, porque eles se alimentaram e eles tiveram força para chegar, nadar até a ilha, não é verdade? Então, gente, a palavra de Deus é tudo pra gente.
é o nosso alimento e é tudo que a gente precisa nesse momento. É essa comunhão com Deus, é essa intimidade com Deus e com a palavra de Deus. Ai, meu Deus, eu acho que era isso. É isso. É a gente não esmorecer, apesar de todo o vendaval, todas as ondas, todo esse temporal. Deus está dentro do barco com a gente. E a gente vai chegar em terra firme. Vamos chegar sãos, salvos, vivos e muito mais forte do que a gente saiu quando a gente entrou nesse barco. Tá bom? Amo vocês de todo o coração. Espero que essa palavra possa abençoar a vida de vocês assim como me abençoou também. Espero não ter esquecido nada. Não, mas eu não esqueci, tá tudo anotadinho ali. Até falei mais do que eu deveria. Gente, só Jesus na nossa vida, tá? Amo vocês de todo o coração. Fiquem com Deus. Vamos continuar orando um pelo outro. Nós somos corpo, somos uma família. E é isso. Fiquem com Deus, tá?